Liturgia do dia 22 de outubro de 2022, sábado da 29ª semana do Tempo Comum. Memória de São João Paulo II. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. Daí esta palavra: tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ele subiu. Que significa isso, senão que ele desceu também às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu mais alto do que todos os céus, a fim de encher o universo. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Assim, não seremos mais crianças ao sabor das ondas, arrastados por todo o vento de doutrina, ludibriados pelos homens e induzidos por sua astúcia ao erro. Motivados pelo amor, queremos ater-nos à verdade e crescer em tudo até atingirmos aquele que é a cabeça, Cristo. Graças a Ele, o corpo coordenado e bem unido, por meio de todas as articulações que o servem, realiza o seu crescimento, segundo uma atividade à medida de cada membro para a sua edificação no amor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 121. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, um conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
casa do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Paulo falou da beleza de nos sentirmos participantes de um só corpo, a Igreja, e da importância da unidade. Agora fala também da variedade e da riqueza dos dons que, distribuídos por Cristo ao subir ao céu, são personalizados. O apóstolo exemplifica dizendo que Jesus, ao subir ao mais alto, para tudo encher da sua vida e da sua graça, chamou alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um recebeu um dom em vista de uma missão específica, mas tudo e todos estão ordenados para o bem do corpo de Cristo, que é a Igreja. Na medida em que cada um gerir bem o carisma ou carismas recebidos, isto é, operando a verdade na caridade, encontra a sua própria realização, crescendo até a plena maturidade de Cristo, que vem do tender continuamente para Ele, que é a cabeça. Alcançar essa maturidade, vivendo a solidariedade, é uma felicidade e concorre para o crescimento de todo o corpo a que preside a cabeça. Por isso, Paulo alerta contra o perigo de viver como crianças, batidos e levados por qualquer vento da doutrina, ao sabor do jogo dos homens, da astúcia que maliciosamente leva ao erro. No texto do Evangelho, Jesus aproveita 2 acontecimentos ocorridos em Jerusalém para dar alguns ensinamentos. Pilatos mandou matar alguns galileus, enquanto ofereciam sacrifícios no templo. Cerca de 18 pessoas morreram devido à queda da torre de Siloé. Perante tais fatos, conhecidos por todos, Jesus aponta a urgência da conversão. Caso contrário, é a perdição, mas também ensina que Deus não é uma espécie de vigilante, sempre de olho em qualquer falta da nossa parte para nos castigar. Não podemos, pois, ler as calamidades da vida, nossa ou dos outros, como punições divinas. O tempo da nossa vida é aquele que é. Não sabemos quando irá terminar. Portanto, é sempre tempo de dar frutos de boas obras, enquanto tivermos tempo. A parábola do dono que procura os frutos na figueira, plantada na sua vinha,
completa o ensinamento sobre a conversão, evidenciando outro aspecto muito importante: a paciência de Deus, a sua imensa misericórdia e a vontade de salvação. A figueira é certamente uma alusão a Israel, que, afastando-se continuamente de Deus, não dá os frutos esperados. Mas o adiantamento em abatê-la e os cuidados amorosos para ver se dá frutos expressam a mediação de salvação realizada por Jesus, com a sua intercessão junto do Pai. Essa ação de Jesus não é só em favor de Israel, mas de todos nós hoje. Hoje a Igreja faz memória a São João Paulo II. Karol Joseph Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920, em Wadowice. Era o mais novo de 3 irmãos. Sua irmã, Olga, morreu antes de seu nascimento. Filho do oficial do exército polonês Karol e de Emília Kaczorowska. Sua mãe teve uma gestação de risco. Os médicos até chegaram a aconselhá-la que interrompesse a gravidez, dado o risco de vida que corria. Mas em um gesto profético, Emília opta pela gestação daquele que anos depois seria um grande defensor da família e da vida. Com a saúde debilitada, Emília morreu 9 anos após o nascimento de Lolek, apelido carinhoso de Karol dado por sua mãe. 3 anos depois, a morte voltaria a visitar sua vida. Seu irmão mais velho, Edmund, médico, tratou de doentes vítimas de uma epidemia de escarlatina, acabando por contrair a infecção que lhe seria fatal. Karol o lembrava como mártir do dever. Aos 21 anos, Karol ainda perderia o último membro da família, seu pai. Foi com ele que aprendeu o amor à Virgem Maria, a honestidade, a bravura e o patriotismo. A dor dele transformava em oração. O simples fato de vê-lo se ajoelhar teve uma influência decisiva nos meus anos jovens. Não falávamos de vocação ao sacerdócio, mas o exemplo dele foi, para mim, de qualquer modo, o primeiro seminário, um tipo de seminário doméstico, confessou mais tarde o já Papa João Paulo II. Mesmo com todas as perdas, o amor recebido na família movia o coração do jovem Karol a Deus e alimentava a força para enfrentar outras dores e sofrimentos, como a ocupação nazista na Polônia. Para driblar o regime opressor, o Papa, que queria ser ator, chegou a trabalhar em uma pedreira e uma indústria química para evitar a deportação para a Alemanha. Mesmo sem ser deportado, assistiu de perto os horrores da guerra, as profundas marcas deixadas em sua amada Polônia, e conheceu várias histórias de sofrimento, como a de uma jovem de 13 anos que salvou da fome após sair de um campo de concentração, e de outra jovem vítima de experimentos científicos nazistas. A dor da nação o ensinou a amar seu país e a enxergar que o caminho da paz sempre será o mais acertado a ser seguido. As experiências com as pessoas ensinou que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Foi também, durante a ocupação nazista, que Karol já caminhava em direção ao sacerdócio. Clandestinamente, em 1942, entrou para o seminário, tendo aulas secretas na residência do arcebispo de Cracóvia. 4 anos mais tarde, em 1º de novembro de 1946, Karol Wojtyła foi ordenado padre pelo cardeal Adam Sapieha. Durante 12 anos, alternou sua vida presbiterial entre estudos, licenciatura de teologia e ética social, além dos trabalhos próprios do exercício do ministério sacerdotal, como vigário de algumas paróquias de Cracóvia. 12 anos após a ordenação presbiterial, Wojtyła se tornou bispo de Ombi
e bispo auxiliar de Cracóvia. Em 1964, tornou-se arcebispo de Cracóvia. Em 1967, tornou-se cardeal por indicação de Paulo VI. Wojtyła foi eleito papa em 16 de outubro de 1978, no conclave que sucedeu à morte do Papa João Paulo I. Era a primeira vez, em cerca de 450 anos, que era eleito um papa não italiano. Escolheu o nome João Paulo II e implantou em seu papado os valores que tinha aprendido ao longo da vida no anúncio do Evangelho de Cristo. Manteve discurso conciliador e pacificador, mediando a paz em várias situações de conflito, porém, sem se esquivar da luta contra a influência comunista na Polônia, sem uso de nenhuma arma, senão o Evangelho e o amor. Defendeu ferrenhamente os valores da família, que chamou de santuário da vida, e a inviolável dignidade de todo ser humano dentro do projeto de amor de Deus por cada um, de onde brota aquilo que ficou conhecido como a teologia do corpo. Com o lema Totus Tuus, tudo teu, Maria, declarou seu amor e total devoção à Virgem Maria, particularmente a Nossa Senhora de Czestochowa, padroeira da Polônia, e foi à Virgem Maria que o Papa atribuiu a sobrevivência ao atentado que sofreu em 13 de maio de 1981. João Paulo II criou as Jornadas Mundiais da Juventude, escreveu 14 encíclicas, organizou 15 assembleias do Sínodo dos Bispos, nomeou 231 cardeais, beatificou 1.338 pessoas e canonizou 482 santos. E demonstrou sua santidade, mesmo nos momentos de dor. Nos últimos anos de vida, lutou bravamente contra o Parkinson. Entrou para a eternidade no dia 2 de abril de 2005. Seu funeral reuniu milhões de fiéis em Roma e mais de 200 representantes de governos. No seu funeral, era declarado pelas multidões, santo súbito. Lido e explicado à luz do amor, seu legado permanece vivo e firme, e seu convite, feito na homilia do início do seu pontificado, continua a ecoar. Não tenhais medo, abri melhor, escancarai as portas a Cristo. 26 anos, o terceiro maior pontificado da história da Igreja, 2 décadas e meia que revolucionaram a sociedade contemporânea no campo político, social e humanitário. De fato, São João Paulo II desenvolveu na prática a expressão de Paulo VI, civilização do amor. Sua atuação no combate ao comunismo, na defesa da família, do estímulo ao diálogo interreligioso e na promoção da paz, o levou a ser conhecido carinhosamente como peregrino do amor, em alusão às suas constantes visitas papais. Foram 129 países em que o Papa polonês repetia o gesto que se tornou símbolo da sua presença: beijar o chão de cada novo lugar que visitava, logo depois de descer do avião. São João Paulo II, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São João Paulo II e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que São João Paulo II governasse todo o vosso povo, servindo-o
pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a ele confiadas, guiando-os no caminho da salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.